boa noite. Encerrando esse primeiro dia de congresso aqui em Teresina. E fechar com chave de ouro, né? Com a minha conterrânea amiga professora Adélia e a minha querida amiga professora Priscila, diretamente do Rio de Janeiro para o Piauí pela primeira vez. E não estranhando o calor, né? Com o professor Márcio. E não estranho o quê? Rapaz, que lugar quente, tá doido. Igual o povo. Não sei. Igual o povo. E a gente vai bater um papo aqui agora de tudo, né? Primeiras experiências, como começar, as crias que a pandemia, como a gente estava falando, trouxe e só com benefício, né? Porque o mal do advogado previdenciarista é esse. Por onde ele anda, ele só fala de benefício. Meu filho esquece benefício. Vou falar de benefício. Sim, É tudo benefício, tudo é benefício. Onde a gente chega e sem o benefício, sem o benefício. Então, quanto pronto. cobra? Cadê? Vai dar certo. E aí, primeiramente, né, a gente tem um ritualzinho aqui, que é o ritual da jalapa. Que é compostozinho que a gente brinda no início do programa para as coisas darem tudo certo. Essa é uma pisadinha bem docinha, docinho. É igual mel. Vai com a cerveja? Menino, é bom demais. Ai, Queda de gente. rede, trombose. Stories pra me postar esse negócio? Jardel, não sei por isso. Aqui, ó. Queda de Vai tomar mesmo, mas não. Queda de rede, se você quiser, besta, é cenográfico. Mas é bom. Se você sentir o cheiro, você vai querer provar. Vai, Pri, vai. Dei 3 vezes hoje. Senti, deu vontade mesmo. Mas do céu. Acabou a vontade. Acabou a vontade. Água, pelo amor de Deus. Eu vou tomar cerveja. Doce, doce, doce com mel. Gostosinho, né? Bom. Mas aqui no Mais Piauí, forte. Então, aqui tudo. Rapaz, queda de rede, trombose, colesterol, triglicerídeos, cabeça. dor de cabeça, potó. Fiquei sabendo. Que queima. É um bichinho assim, igual uma formiga que ele mija e queima a pele da gente. Não, amiga, tu não sabe. Não. Tem Queima, chique. não tem potó, não. Não, vai que nós sofremos desse mal também. Quando mija assim no pescoço, aí Queima tipo tudo, uma queimadura. Nunca ouvi falar. Ainda bem. Aí, pra mijada de potó, você pega um algodãozinho, passa em cima, pronto. Maravilha, cura tudo. Segundo rumores, né? Quem me contar, eu não vou desmentir, não, porque eu não quero deixar de mentiroso. Vamos lá, meus amores. Professora, a primeira vez no Piauí, como é que você está se sentindo aí? Qual a sensação? Sensação térmica altíssima. Tô gostando. Povo acolhedor, né? Todo mundo bem-humorado, todo mundo feliz. Mas também é porque estamos no congresso, né? Então aqui também tá muito feliz. Good vibes. Mas meu filho, quando eu saí do avião, vi aquele bafo de ar quente, eu fiquei até tonta. Tá aí, ó, botão aqui, ó. Deixa eu ver o portal. Detalhe, isso. Deixa eu Quando sai ver do avião, aí você, nome lá. quando sai do avião, aí você já caminha mais 5 minutos no sol quente. Só para ficar esperto, ó. Não, tem em São Paulo, não tem isso aqui. Pois olha, Então, esse aí que é o danado. filha. Nas crianças, imagina bem aqui. Pois tá aí ele. E aí, chegou, sol quente danado. Chegou hoje, foi primo. Cheguei ontem. Ontem, Cheguei ontem. eu vi que você deu uma voltinha mais menina ali ainda. O que achou de Teresina? Adorei, já comprei, já gastei. Ai, gente, E é porque você não foi minha filha, essas mulheres não são fáceis. Elas, né, saíram lá do aeroporto. A gente vai te mostrar uma loja que os sapatos é tudo barato. Aí fomos na loja. Aí eu não conheço. Vamos no shopping. Vai conhecer. Já sei qual presente que eu vou mandar pra Pri. Brinde de Opala. Deixe logo o Opala é uma pedra set. preciosa lá da nossa cidade. Só tem Pedro lá e na Austrália. Na Austrália. No mundo inteiro. Aquela que eu vi que a Grace estava mostrando. Ciência. No final, tudo vai dar certo. Já sabe que a gente vai mandar. Como o Lucas falou, na época da Pangeia era junto. Né? Depois ficou um pouco longe o Pedro II da Austrália, na Pangeia. Eu acho que ficou um pouco longe. Foi o que eu pensei, né? Mas vai lá. Faz igual o outro da cachaça alemã. Eu não dividi ele, né? Deixa, não tem nada não. Professora Adélia, minha conterrânea. E aí, conte-nos para nós como é que tá essa primeira experiência com um público desse tamanho.
Pensa. Já deixamos agendado aqui. Por isso que você já chegou e já pegou a certeza. Não, a sua se eu a sua soubesse, passagem aqui amanhã, antes da da palestra. palestra, vem aqui, João, aquela... Me ajude. Me ajude. Mas assim, sério, ao mesmo tempo que me deu muito medo, bateu aquela sensação de que, cara, eu tô indo longe. Tudo aquilo que eu queria. Eu sou cria da pandemia. Então, tipo assim, eu abri dois escritórios em plena pandemia. Então, quando a pandemia começou, uma das minhas filhas ainda era bebê, de 1 ano e pouco. Imagina, eu tinha uma de 3 anos, uma de 1 ano e pouco, e ainda querendo ganhar a vida na advocacia. Então, quando eu recebi esse convite do Vitor, eu pensei, cara, me lasquei, vou estar ao vivo ali para todo mundo, mas ao mesmo tempo tá dando certo. E a vida é isso. Tem os perrengues, tem essas, como é que eu posso dizer? Não é nem dificuldade, Os altos e baixos, idas e vindas. e permite isso pra gente colocar. Não pensa, não quer não é isso? Vambora. Porque desistir jamais. Desafios. Eu acho muito interessante a gente falar justamente sobre isso. E eu, com você, por essa questão. O professor Priscila tem a história dela, a gente acompanha e tudo, só que a gente se conhece. A gente é da mesma Da cidade. criança. Se batendo junto, os pais se conhecem, a gente viu e vê essa evolução. E o que é que acontece? Eu vejo que é capaz. É isso que eu Como é queria que dizer. pode? Você fala da questão do medo. Eu gosto muito de tratar do medo. Porque a gente sabe, tem colegas advogados, tem outras profissões, tem tudo que o medo ainda trava muito eles. Ah, será que isso vai dar Medo certo? é limitador. Ah, não sei O o medo quê. ele é limitador. E aí é muito complicado. E aí qual é a dica para vencer esse medo? Não tem dica, né? Eu tenho uma Diga. que me ajuda todos os dias. Ler. Eu não estou nem falando de benefício assistencial, não, de livro de BPC, não. Eu estou falando de leitura, Pri, de livros que eu sei que vão me ajudar. Por exemplo, li um agora, Mais Esperto que o Diabo. Cara, que livro foi para mim assim. Sensacional. Sensacional. Que eu sei que na minha cabeça tem um diabinho que fica, tu não vai dar certo. De grandes palestrantes que trabalham. Aí do outro vem o anjo e diz, mas você é capaz. Você não trabalha e estuda todo dia, não é para isso? Aí, minha filha, não tem essa não. Vai com medo mesmo, coloca o medinho no bolso e vai. É uma briga com você mesmo. Ninguém pode lhe travar. E a família também reforça muito esse medo, né? A família, os amigos. Então, assim, muita gente é limitada pelo seu medo e a família acaba reforçando também algumas situações. Muito isso. É só você ver o pessoal que vai fazer prova da OAB. Fez uma vez, não passou, fez outra vez, não passou. Aí começa marido cobrar, mãe cobrar. E isso vai gerando ali naquela pessoa uma barreira que ela muitas das vezes não consegue passar. Então, assim, o apoio deles é sensacional. Surreal quando você tem. É bem próximo. o medo ele tem uma coisa interessante, né? Porque o que é o medo, né? Quando a gente para pensar o que é o medo. Aí, ouvindo aqui a Adélia falar. Porque o medo é de falar, o medo não é de falar. Não. O medo é do que as pessoas vão pensar do que você está falando, da sua postura. O medo não é dela estar ali falando. Não. O medo é com relação ao outro. Ao que vamos. Exatamente isso. Acho que serve para tudo. Até para a questão que está em alta. Pá, o seu crescimento. Rede social. Às vezes muita Minha gente se filha, trava. isso daqui é o pior inimigo do mundo. Isso aqui limita muito as pessoas. As pessoas acham que a rede social ajuda, né? Não, a rede social ajuda. Ajuda para uns que conseguem superar a barreira. Mas para a maioria, isso daqui só reforça o medo. Porque você vê o seguinte, poxa, eu não estou dando certo. Me formei, acabei de me formar, não estou conseguindo nada, o fulaninho lá se formou, já está com não sei quantos escritórios, não sei quantos clientes. Só que cada um tem a sua história. Cada um tem o seu tempo, né? Cada um tem o seu tempo, cada um tem a sua história. Exatamente. Aqui você só mostra o que é que o outro fez. É isso. É isso. E aí... Filho, não desista. Não desista. Era o que eu tinha na cabeça. Pri, eu lembro demais. 4 horas da manhã, acordando para dar leite de menino. Botava ela para dormir e ia estudar. Mas eu dizia, 1 hora esse negócio vai dar certo. É isso. Onde é que eu estou? Deu certo. E é daqui, eu sei que eu ainda tenho Céu é o limite. só tenho 4 anos de advocacia, Pri.
exclusivo com BPC 2. Então eu sei que ainda tem, ó. E eu suscitei até com o Vitor, em outro momento, da questão. Eu lhe acho muito corajosa. Por quê? Porque se limitar, reduzir, fracionar justamente só nesse benefício, você esqueceu todos os outros. Todos. É de uma coragem tremenda. Vocês não, É só de vou muita trabalhar coragem. com esse e acabou. É complicado. Mas assim, aí entra onde a Pri falou. Cara, eu sempre tive um apoio muito grande do meu pai, que tu conhece, e do meu esposo. Enquanto você tava caindo, porque uma hora ou outra não tem como, uma hora ou outra dar aquela. Aí vinha o Moleza. pai, Aquela baixada. tá. É, Aí vinha o esposo e dizia, você consegue. Você E consegue. como é que a família faz diferença? Cara, hoje eu tô com 3 escritórios, gente, só de BPC. puro e exclusivo, só BPC. Por exclusivo. Eu não sei mais outra coisa. Aparece no escritório, aparece. Eu faço o quê? Parceria. Eu também não vou perder o cliente, né? Vou ser besta. Não. Faço parceria, mas minha vida se resume a BPC. Entrou no direito, entrou na parceria, vamos lá. A gente sabe que na nossa profissão é muito complicada ainda essa questão de parceria. Falei também mais cedo com o Márcio, que não só parceria advogado, mas como firmar uma parceria boa com outro colega advogado? No meu caso, É difícil. é viu? difícil. No meu caso, eu tenho um Então, escritório. quanto à sociedade, Aí nunca tive sociedade, aí não sei. Eu acho que é a parceria mais difícil do que a sociedade. Porque o cara que você fez sociedade, ele tá ali. Se ele tá trabalhando, você cobra. Agora, o cara que você fez parceria, às vezes ele tá em outro estado. É. Ele simplesmente não te atende, não te retorna. Então é mais delicado. Desculpa, Adriana. Mas hoje eu tenho um escritório só de parcerias. Aí eu faço a pré-análise. Tem colega que eu digo, não quero não. Eu não vou mentir. Porque eu sei que é um trabalho, como a Priscila falou, é um trabalho que se eu não sei que aí eu vou trabalhar mais, eu vou, entendeu? Então, eu só fecho uma parceria quando eu tenho certeza que é tão tal que a maioria dos meus parceiros são os meus alunos. Porque eu já sei ali, a Conhece. entendeu? metodologia é a sua. É interessantíssimo. E tem dado muito certo. E eu falo isso para os alunos, galera, parceria é vida. Priscila, eu atuo no Brasil todo com BPC. Se não fosse os parceiros, como é que eu ia atuar? Eu lá no escritório, eu dividia. Eu tinha os processos em parceria que a gente fazia no escritório, e aí era 70-30. O meu escritório ficava com 70% e a sucumbência. A sucumbência integral do restante ali que desse o processo, 70% era do escritório, 30% do parceiro. Só que assim, o que a gente alinhava ali nessa situação? A gente faz. Se você não quiser que a gente atenda o seu cliente, não quer que a gente entre em contato, vá lá, você pode atender, entrar em contato. Mas a gente faz tudo, você não precisa fazer nada. Agora, se o colega falasse, não, eu quero fazer junto, aí a gente fazia 50-50, mas aí a estratégia era diferente. Porque o processo ia para lá, a gente analisava, entendia se, né, havia ali a possibilidade de fazer aquela parceria ou não, e o que a gente alinhava? Isso tudo. A gente vai dar o suporte técnico para você fazer. É 50-50, então você tem que trabalhar. Então, toda a parte de atendimento, nessa segunda possibilidade de parceria, era do parceiro. Ele que fazia toda a parte do atendimento. Vamos ser sincero, o atendimento consome muito tempo no escritório. Muito. Consome muito tempo. Porque não é só o atendimento inicial, é o cliente ligando, querendo saber toda hora como é que tá, e aí fica lá abrindo o coração dele. Porque a gente sabe que o advogado tem um quê de psicólogo também, né? Então, assim, o atendimento no 50-50 é dele. E com relação a toda a parte processual, a atuação dele com a nossa supervisão. Então, assim, a gente dava diretriz para fazer a petição. Você tem um modelo? Tem, mas aí você vai fazer, vai mandar para a gente vai analisar, o que tiver que ajustar, vai ajustar. Então, assim, isso funcionava lá melhor. Mas as regras já eram claras desde o início. Desde o início. Passava E ele decidiu o que ele quer. Se não queria trabalhar, tudo bem, tranquilo, a gente faz tudo, mas é 70-30, mais sucumbência para o escritório. Mas dava certo, né, Fê? Dava certo. super. Mas tudo alinhado desde o início, porque senão. Eles que o conversado não sai caro, né? Exatamente. É desse jeito. Conversado, não, amor, escrito, né? Não, Todos os Não tem- detalhes. tem Olha, mais. Oi? E eu não bebo álcool, gente. Isso aqui tem. Oh, Se eu sair meu daqui. Deus, sumo. acho que tem gosto pra tudo mesmo. Mas é bom. Docinha. Quem tá de casa compra, exatamente. Muito bom. É muito bom. Não, eu não gostei. É muito bom. É um. Acho exótico, né? É diferente. Gente, normal. Você achou, Jogar pro marido. você achou exótico, né?
Chegar pra ele e falar assim, meu filho, vira isso daí agora. Que afrodisíaco. Tem. Eu acho que tem. 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 E ela é diluída com álcool para poder ficar mais forte. Mas ela não é afrodisíaca. Também, dizem que é também. Tem. Ninguém desmente nada. Agora que eu pego tua barriga. Já? É uma moça ou um rapaz? Uma menina, 1 ano e 4 meses. Olha, mesmo. Eu bem boa. pertinho da minha. Como é que... Boa dica. 2 mulheres, 2 mães, menino... Rafael. Lá ele é a mãe. Não, é porque Ah, ele fica assim, meu Deus, imagina essas mulheres tudo junto. Porque, coitado, só é de homem. Isso aqui, ó. Comenta aí com ele. Eu ia falar do meu amigo, mas aproveitei que você falou muito bem dele aí, então acho que não vai ser mais eu falar nada. Mas comenta aí com ele. Tenho 2 também e eu converso muito com ele quando eu vou pra lá. Já sabe como é. Vocês ficam abrindo o coração, né? Sofrimentos de ser pai de menina. Não, eu acho que mais a grandeza e a felicidade de ser pai de o menino. bicho é sonso, hein? Porque o homem só é homem quando ele tem uma filha. O Rafael disse a mesma coisa. Rafael disse a mesma coisa. A Mas felicidade. caçando briga aí com os homens que só tem menino. Mas é isso mesmo, vamos lá. Vamos lá. 2 mães, 2 advogadas, 2 empreendedoras nesse ramo. Como conciliar tudo isso? Para a mãe, para a advogada que está assim. Hã? Surtando. Legal, né? Normal, É normal. Gente, olha só. Vou ser sincero. Eu vou beber até a cerveja. A Rocha. Vou falar aqui da minha experiência, né? Hoje eu estou no conselho, mas quando eu estava advogando, era o escritório, as parcerias, a faculdade, as aulas, a coordenação, professor. Não dá para dar conta. Mais isso aqui, né? Mas a Mais isso aqui. Não dá para dar conta de tudo, né? E assim, quem diz que dá conta de tudo. É mentira. Aí uma pessoa uma vez chegou para mim e falou assim: Priscila, mas é só fazer uma boa gestão de tempo. Eu falei: meu filho, eu quero ver você um dia com a minha rotina fazendo a gestão de tempo. Um dia. Só um dia. A gente precisa entender que, assim, é uma questão de escolhas, né? Cada um precisa escolher o que faz sentido para você, o que dá certo, o que não dá certo. A minha escolha foi: vou focar no escritório, vou focar nas aulas. Instagram, quem me olha assim no Instagram, tem um monte de seguidor lá, acha que super... Eu nem entro nisso daqui. É verdade. Eu nem entro no Instagram. Pra não dizer que eu não entro, eu peço assim, vou fazer algum post. Aí mando lá pra Jaine, que edita minhas artes, né? Jaine edita, ela tem minha senha, ela mesmo posta. Aí quando ela vê que tem um monte de dúvida, assim, de aluno, aí ela me avisa: Pri, entra lá que tem um monte de mensagem. Aí eu entro lá, tiro 1 hora, respondo todo mundo. E a Pri Dá pra responder naquela 1 hora, mas às vezes não dá. Eu respondo todo mundo dela naquela 1 hora. E depois, na outra semana, e ela já fala de novo: tem que entrar, tem que assim. Vou lá e respondo, porque senão não dá. Não dá, porque as pessoas elas criam uma ilusão muito grande, principalmente a gente assim que tá mais na mídia, entre aspas, cria uma ilusão muito grande assim de tem como dar conta de tudo. Não tem como dar conta de tudo. Não tem como dar conta de tudo. A gente tem que escolher, né? E é porque às vezes por que eu tô comentando isso? Porque às vezes eu vejo que algumas coisas que fazem mal para as pessoas que recebem esse tipo de conteúdo, né? No sentido assim, não, você consegue dar. Para mim não dava. Eu tinha que optar, porque não dá para você ficar 5 horas, 6 horas no seu dia no Instagram, no Facebook, você tomar conta de escritório, tomar conta de casa, cuidar de marido, quem dá aula, de filho. não dá. Então, assim, a gente vai ali organizando as balanças, né? Um pouquinho para cá, um pouquinho para lá, mas é difícil, não é fácil. Tem dias, João, que eu digo pro Rafael, Rafa, eu não tô bem. Tem final de semana, para quem não sabe, meu esposo é pediatra. Então, assim, eu tenho a ajuda dele, eu já cheguei a tomar remédio. Ano passado eu tomei remédio. Mas muitas pessoas tomam para ansiedade, inclusive por conta desse discurso que as pessoas fazem de que não dá para dar conta de todo mundo, né? Agora, assim, sinceramente, se alguém fica lá 5 horas no Instagram, eu duvido que a pessoa consiga dar conta do escritório. É um desafio. Eu duvido. Não tem como. É humanamente impossível. E você tem. E quem consome, às vezes, essa informação se sente mal. Se sente mal. Né? E eu vejo um monte de aluna que fala isso, né? Que fica mal, fica isso, fica aquilo, porque fulana consegue, ciclana consegue. Eu não consegue nada, minha filha. Ele faz Nada. tudo e no final não faz nada. Não faz Ele não é nada. essencialista, né? 2021 eu tive que tomar remédio. E eu não desando, porque graças a Deus eu tenho um apoio, a rede de apoio muito boa.
Aí, final de semana, às vezes a gente sai, mas é uma cobrança e é tudo. E não dá conta. Não dá. Definitivamente não dá. Como a Pri fala, é prioridades. Hoje, eu vou dar prioridade para isso. Hoje, para isso. Entendeu? O que é mais importante naquele momento, né? Eu sempre falo, Pri, eu falo isso todos os dias. Não, eu quando eu tava no escritório era muito apagar incêndio, né? Qual que é o incêndio da vez? Vamos pro incêndio da vez. Porque Apagar esse nunca mundo é próximo. né? Não, Se tiver, tá? Se tiver calmo, tiver tudo pacífico, tá dando conta de tudo, meu amor, você não tá advogando direito. Tá Não tá errado. advogando direito, porque não é assim que as coisas funcionam, né? Então a gente ia vendo qual era o problema que também. Então vamos lá no problema Lidamos dele. com os caos diários, É isso. né? É um caos diário. Diários. Temos aqui duas professoras, duas profissionais de duas áreas diferentes e de duas regiões diferentes. Indo mais para o profissional, para quem está assistindo a gente. De prospecção, benefício, quem está tratando muito isso. Eu gosto de tratar muito. Eu preciso marcar. Posso virar um Pode saber um pouquinho que a gente tem fazendo podcast? Meus fãs. Obrigada. Eu tô querendo lembrar qual é a atriz que a Pri lembra. Deixa eu falar que eu vou lá tirar foto com ele, que ele já vai embora. Pronto, vá. O que eu estou dizendo? Eu estou tratando muito da questão de prospecção. Por quê? Falei pra Adélia, tiver fala pra mais- você, Adélia, fala aí que eu vou lá tirar foto com ele e vai embora. Ela empurra, ela Tá não tudo ensina a legal, fazer hein? marketing, ela não ensina a Parabéns abrir pela palestra. escritório, Obrigada, ela não viu? ensina a fazer uma prospecção. Muito. E eu estou cobrando isso muito dos professores aqui agora. E aí eu quero ver como foi o seu início de carreira. De prospecção, abrir escritório. A gente sabe que é muito difícil, né? A gente que é do interior, né? Mas, principalmente. Antes de qualquer coisa, João. Eu acho que antes de qualquer coisa é você fazer um trabalho bem feito. Porque o boca a boca, João, a gente que é do interior sabe que o boca a boca ainda conta muito. Só que aliado a isso, você pode usar, por exemplo, a rede social. Eu prospecto hoje através da rede social também. Mas assim, o foco ainda é o offline. No meu caso, que é um benefício assistencial, offline. É você fazer parcerias, é você treinar os olhos. Eu falo muito isso, galera. Treinem os olhos. Porque onde você está, você pode ter um cliente de BPC. Eu vou na padaria, eu encontro cliente. Eu vou em clínica ortopédica, eu encontro cliente de BPC. É treinar os olhos. Você tem que ter um foco. No meio de todo o caos que eu vivia com as meninas pequenas, eu sempre tive um foco, sabe? O foco, qual é o meu foco? Onde é que eu encontro clientes de BPC? Eu mapeei a minha cidade de Piripiri, quais os bairros mais pobres? Aí, ó. É lá. É Lá que o cliente está. É estratégia, né? Você foi fazer a mídia e eu tava falando com a Adélia justamente essa questão da dificuldade da faculdade. Eu tô levantando muito essa bandeira de que a faculdade vai se lançando, profissional no mercado. A faculdade não prepara advogado, a faculdade prepara juiz. Você sabe de lá sabendo do direito, de uma forma bem superficial, com aprofundamento maior ali em civil, constitucional, penal, a depender da instituição. Mas é isso, mas ele não forma o advogado. Não. E aí é justamente O isso. advogado. Início de carreira, O advogado, né? abrir um escritório, prospectar um cliente, contratar um estagiário. O jovem advogado, ele tem uma ânsia dentro dele, que eu acho que é normal, não tem a ver com a idade, né? Tem a ver assim, com o fato de ser jovem advogado. Porque a gente tem jovens advogados com 40, 50 anos. Ele sai, eu tenho muito aluno que é jovem advogado. Ele sai da faculdade achando assim, para eu advogar, eu preciso ter um escritório para atender o cliente. Aí quem tem condições financeiras de né? o escritório, abre. Aí ele descobre que ter o escritório não faz o cliente. E as despesas, né? Então, Ela só descobre quando já tem. isso Através da dívida feita. isso é uma coisa importante da gente bater muito, porque existe essa falsa ilusão, assim, estou tendo dificuldade para ter cliente, mas se eu tivesse escritório não seria assim. Não! Hoje em dia, o advogado não precisa ter escritório para poder advogar. Em São Paulo, não só por conta da rede social, mas vamos pensar nas pessoas que querem, eu quero ter um ali presencial com o meu cliente. Em São Paulo não tem sala da OAB. No Rio tem, mas em São Paulo não tem. Mas nas subseções tem. Então você vai lá, não tem sala específica, mas tem assim. Se você pedir para o presidente, eu posso atender um cliente de vez em quando aqui?
maioria das Vai. pessoas não deixam. Mas no Rio e aqui, que eu já me inteirei, existem as salas que É. são específicas, né? São as OABs offices, entre aspas, específicas para a galera ir lá atender um cliente de graça, sem ter custo com água, sem ter custo com luz, sem ter custo com nada. Então, assim, não precisa. Do escritório. Em todo o conforto de um escritório. Eu acho, João, só te cortando rapidinho, sério mesmo, sério, de quem viveu, tipo, eu acho que tá faltando essa galera que tá formando estratégia, como a Pri falou, sabe? A galera tá, tipo, atirando para todos os lados. Para todo lado. Eu acho que a galera tem que sentar e ver a realidade dele, por onde começar, entendeu? Hoje, eu concordo plenamente com a Pri, não precisa de um escritório físico, não precisa. E quando você, se você quiser, depois que você tiver já um capitalzinho, aí você pode montar o seu. Mas tem gente que se endivida para montar um escritório, tu sabe disso. Eu defendo essa tese também, porque eu acho que eu ainda Passou muito tempo no mercadinho, não foi numa salinha alugada. eu O próprio defendo, livro. eu defendo essa tese de que no início não precisa, mas no decorrer é necessário, Sim. principalmente em cidade do interior. Por quê? Como é que eu vou abrir um escritório se eu não tenho nenhum cliente para atender o quê? Pois Eu- é, como é que eu- você vai pagar o aluguel? Eu faço a minha prospecção, eu jogo meu exemplo, eu faço minha prospecção. Eu passei na OAB, não abri escritório, fui fazer minha prospecção, começou a aparecer cliente. Foi necessidade de abrir um escritório, porque eu precisava de um ponto fixo. Ah, você atende aonde? Você atende o quê? Cidade do interior? Não tem nada. Atendia na praça, na casa do E é cliente. verdade. A ideia é bom, porque você diz, Você não, vai na casa do eu cliente. vou para- na sua casa, não se preocupe não. O cliente, tô vendo Escritório é aqui. bom mesmo. Você não tem escritório, como é que ele não vai? Isso é uma boa. Não, mas aí você não vai vender que você tá indo. Você vai vender Pois porque é, só eu vou lhe atender vou na lhe sua atender em casa. casa. Isso aí. Tô vendo aqui em casa, pronto, acabou. Mas há uma necessidade, no decorrer da clientela, de ter um ponto físico. E aí você vai concluindo. Mas aí você já tem os clientes, você já tem a carteira, você já tem como pagar o aluguel. Estagiário. E aí Estagiário. é só escalar. Uma coisa eu falo. O meu marido fala que não quer que as meninas façam medicina. Ele fala, tem que fazer direito. Eu disse, tem que fazer direito mesmo. Por quê? Porque, sério, Pri, eu acho que hoje, se você parar para pensar, o advogado ele tem Várias possibilidades. Hoje, a renda é totalmente diversificada daqui. O médico, no meu caso, que convivo com o médico, ganha bem. Mulher, quando eu comecei, Pri, o Rafael pegava 4 plantões por semana de 24 horas. Mulher, aquilo ali me doía, porque as meninas ficavam chorando por ele. Eu disse, eu tenho que ganhar dinheiro, colocar dentro de casa para ele diminuir. Hoje o Rafael dá um plantão. Já diminuiu, né? Um por semana, para quem dava 4. Então, assim, o advogado, ele tem várias formas de ganhar dinheiro. E ganha. É justamente como você falou. Eu acho que falta um pouco de estratégia. Porque quem acaba de se formar, será que lá não tem que ganhar dinheiro, eu tenho que fazer não sei o que, eu estudei demais, sai, como já Acha, tora. não, e acha que assim, me formei, tô rico. Tô rico. Me formei, tô rico. Sabe de nada. Tora aí. Estratégia, coisa simples. Igual você fez. Estava na cidade. Qual o bairro mais pobre? Eu formei em 2014, 2015, parei. Fiquei de 2014 a 2017, 18, privado. E aí é interessante, é um pouquinho de estratégia. Parar um pouquinho, pensar, respirar e explodir. Explodindo, eu quero uma dica de cada uma sobre os benefícios. Aquele bizu. Se eu for perguntar de dúvida de pensão e aposento, nós vamos passar o restante do todo dia. Negócio. Aqui. Lança do PPC. Mas, em visão geral, o que é que se tem mais dúvida de cada um desses benefícios? Meu filho, é tanta coisa. Eita, Felipe, pra ti que pega tudo. Quem foi? Pra você que pega tudo ali. Corriqueira, É aquela que tanta sempre coisa. pergunta. Eu acho que Também tem. porque eu comprei um kit da inscrição por morte. Aquilo ali é vida. Não, e a pensão, se você souber fazer bem feito, tem uma cesta, é Eu- cash. tem algumas dicas. Pensar uma bem quente aqui. Ó. Pois eu falo da minha. Rápida. Doutora, já tem só Só de quê? Pensa um Pronto. benefício. Pensa um benefício aí. Pensão. pensão. Tá bom. Pensão. A pensão é mole. Dica boa.
Pensão Eu já companheira. sei qual é que eu vou perguntar depois de pensão. Pensão companheira, que é uma coisa que o pessoal tem dificuldade de comprovar. Foi uma prova que eu descobri através de uma cliente, né? Analisando o processo de uma cliente que não tinha nada. Aqui tem clínica da família. Não, acho que Como não, assim, né? clínica da família? Clínica da família lá no Rio, em São Paulo, é o mesmo nome que eles chamam. São mais agentes de saúde que passam por casa das pessoas. São do posto de saúde local. Ah, tem. É agente de saúde. Aqui é agente de saúde A mesmo. gente Mais ou menos? É. Só que lá tem um cartãozinho, uma Cadê? cadernetazinha daquela família. Então, toda vez que passa assistente, ela vai lá e Ah, coloca tem. Aham. prova, gente. A Prova ficha- de união estável, porque a lá ficha- tem a fichazinha do agente de saúde. prova de união Que estável, ninguém nem se lembra. que ninguém nem se lembra. E de PCD, aposentadoria? Ah, Pô, PCD tem vários. Lada. Importantíssimo e PCD. interessantíssimo. Só Estude o modelo FUSE. O modelo FUSE é uma forma de você... Porque assim, o PCD, você sempre busca a menor pontuação, né? Porque quanto menor a pontuação, maior a gravidade. E existe um método chamado método FUSE que ajuda a gente a reduzir a pontuação. Então, tem alguns requisitos, né? Se o segurado, por exemplo, nos domínios que eles chamam de domínios sensíveis daquela deficiência, se ele tem lá, na quisitação, alguma pontuação de 25 ou 50 pontos, ele aplica o FUS e reduz toda aquela composição para a menor pontuação possível. Então, às vezes, você reduz 300, 400 pontos de uma avaliação. Isso já é, Quem trabalha com a PCD, diferença de você sair de um leve para um, sei lá, moderado, e às vezes você precisa do moderado para conceder o benefício. olha, vai ter que abrir A dica é estude FUSE. Estamos aqui ao lado só dos melhores, né? Ah, meu amor. Faz que nem minha filha de 7 anos, João, ó. Pensei em uma de BPC, mas vou deixar você falar. Se você não falar essa, fala. Tá, não, vou falar. O que dá muito certo pra mim, em relação ao BPC, é analisar laudo. Como eu já tenho a pegada do Rafael, então já dou uma analisada legal. Tô esperando. E analisar laudo e instrução. Cara, você instruir o cliente direitinho pra, tu sabe, que tu é meu aluno, para as perícias, dá tudo resultado. Com certeza. E outro detalhe. Próxima perícia. De quê? A perícia dele, que ele vai fazer. Vai fazer Não muito distante. próximo. Mas próxima vez não se fazer esquece. separado. Fazer uma instrução para avaliação social e outra para perícia médica. Essa da instrução do cliente aí é sensacional mesmo. E o laudo, a galera não, Pri. A galera tá metendo laudo de qualquer forma. Porque, igual o professor Lucas falou, às vezes o cliente chega, o colega pega aqui a documentação, organiza, pá, Pá. já era. Não olha, não tem um carinho por saber ali, por analisar o negócio mais direitinho, não. Ele quer protocolar, ele quer mostrar para o cliente que protocolou logo, que lá é rápido, e que não quer nem saber se vai dar certo, não, mas lá é lixeira. E aí não é bem assim, não, principalmente no BPC. O BPC requer um cuidado maior. E aí, tendo cuidado, orientando, a concessão é certa. Eu sou, como é que a gente diz? Eu não posso puxar a sardinha para mim, eu sou Suspeito. Vou dar uma dica de BPC também que me veio na cabeça. Que é, por exemplo, na situação onde a gente tem, sei lá, um idoso requerendo BPC e ele mora com um filho que ganha, sei lá, R$2.000. Só que esse filho é divorciado. Tá na mesma casa. Não leve isso para o judicial de jeito nenhum. O que eu falo? De jeito nenhum. Cuidado com o E judiciário. no judicial você vai perder esse BPC, mas no administrativo tem a portaria interministerial 3, a portaria 2. Não, isso é a 3. Isso é a 3. A portaria 3, só que ela não é interministerial. A portaria 3, que fala que a renda desse filho divorciado, mesmo se morar na mesma casa do pai, não acompanha o grupo. não acompanha o grupo. Cuidado para. Agora isso é administrativo, vai no judicial. Ele engloba tudo, né? E no judicial, mesmo se o cara morar em outra casa, o INSS tenta trazer a renda porque diz que a responsabilidade inicial é da família
Com base na Constituição, a responsabilidade inicial é da família, com base na Constituição, e aí eles aplicam o Código Civil, né? Então, assim, primeiro você tem que tentar uma pensão de alimentos. Se você não conseguir a pensão de alimentos, Olha a minha aí aluna. você vem aqui para discutir o BPC. Minha aluna, o filho não morava com o pai, morava fora, em outra casa, só que o filho ganhava 10 mil. Tem que sustentar. É isso. Agora, no administrativo, se o cara morasse na mesma casa, a renda dele seria excluída. Aí é outra história. E se tiver um MEI? Tem que acabar. Um dos componentes do grupo Entra, familiar. mas, ó, aí o babado é o seguinte: se o requerente tem MEI, ele tem que dar baixa, porque ele vai dar DPD automático. É. Agora, se for alguém do grupo familiar, não precisa necessariamente dar baixa, mas a renda vai contar. E o INSS vai contar como se fosse um salário. Aí tem que fazer o ponto. O INSS conta como se fosse um salário. Ah, entendeu? Então, tipo assim, Interessante. gente, Isso é particular. Tá espertinho. Pegando a consultoria no processo aqui, ó. Eu nem sei. Eu sou honesto, eu digo. Mas assim, João, isso mostra o tanto que cada benefício tem suas peculiaridades. Então, assim, o que o pessoal não quer? O pessoal não quer estudar, Vi. Eu falo isso, gente, tem que estudar. Não quer ganhar dinheiro, né? Eu vou falar isso na Todo mundo palestra. quer estudar e quer ganhar dinheiro, como pode isso? Eu vou Se falar isso descobrirem na a palestra. fórmula, mande aí no privado. Mande pra mim também. @prof. Priscila Eu Machado. compartilho, eu Vou compartilho. na palestra amanhã, galera tem que estudar. Uma coisa que eu estou prezando muito agora é a excelência. Por quê? Não adianta eu ter 300 processos, se desses 300 processos 100 não presta, 100 eu vou fazer mal feito, É isso. e só 100 porque são realmente bons que eu posso fazer de qualquer jeito ele vai dar certo. Eu prefiro ter 50 processos de excelência para me debruçar, É isso. fazer com qualidade, que eu vou ganhar muito mais naquele, vou ter tempo e qualidade de vida. É isso, e a gente tem que até fazer uma distinção aqui, porque processo de excelência não é só aquele processo assim, ah, não, esse aqui tem chance de ganhar. Porque tem processo que tem chance de ganhar, mas não compensa financeiramente. Exatamente. Então, assim, isso tem que ser um ponto também, porque às vezes o colega pega um processo, que é um processo que você vê que vai ser uma discussão longa, e no final você não vai receber pouquinho ali, mixaria de honorário. Então, assim, pegar aqui um exemplo, salário maternidade. Depois do escritório eu coloquei uma estagiária para fazer. Mas salário maternidade era um tipo de processo que, assim, quando era alguma discussão que eu entendesse que ia demorar mais para poder né, conseguir, às vezes não compensava, porque se fosse de um salário, aí lá a gente cobrava só, no salário maternidade a gente cobrava 20%. Aí você coloca 20% de um salário... Dá para 900, 800, 900 e pouco. Você passa um ano e meio de o inscrição, salário maternidade a gente cobrava menos porque compensa. benefício menor, né? Se paga por menos tempo, né? Mas mesmo se fosse 30. Entende? Então, assim, se fosse uma coisa assim, entrou e pediu, então, faz uma provinha aqui só para provar a qualidade do segurado carência e ganhar alguma coisa rápida. Agora, se fosse um processo que a gente precisasse estudar, aí já era outra história. Essa pegada aí é interessante, principalmente o salário Aí maternidade. a gente começou não, isso aqui não vale a pena, não vale a pena, e depois eu falei, não, calma, vamos colocar um estagiário, que aí pro custo do estagiário vale a pena. Agora, pro nosso custo, aí já realmente não compensa. Na região lá, professora, qual é o ticket mais rentável, mais lucrativo? Cara, eu sempre gostei muito, de aposentadoria por idade. Aí o pessoal fala assim, mas a aposentadoria por idade é concessão automática. Como, gente? É um sinistro ferrado. Eu fazia muita aposentadoria por idade, principalmente antes da reforma. Sabe por quê? Porque os colegas eles não entendiam a diferença de carência e tempo. Aí, chegava e segurava. Eu adorava. Aí, mas antes o requisito era só carência, né? Na aposentadoria por idade além da idade. Aí, o prédio que eu trabalhava tinha um monte de escritório. Aí eu segurava, passava lá no escritório. Acho que a gente tem que ir embora. Já tô olhando pra ele. Passava lá no escritório e aí assim, não pode porque você não tem 15 anos de tempo. Você sabe que cliente é uma coisa, né? Se tem vários escritórios, ele vai bater na porta de todos, ele vai ou todos. pra alguém dizer que ele tem direito ou para ter custo, né? E aí chegava lá no meu escritório, quando eu olhava, o cara não tinha 15 anos de tempo, mas tinha 180 meses de carência. Tinha 12 anos, 13 anos de tempo. Isso para quem trabalha em muitas empresas é comum, né? Meu filho, eu me fazia aquelas aposentadorias por idade. Vem que eu resolvo. É isso. No ticket. Boa. De ticket médio. Eu digo logo o meu, pode dizer? Pode. Pode. 10 mil.
Eu não ganhava tudo isso em lojas, não. Eu ganhava uns 4 Mas a pena é mais assim, né? eu cobrava no Loas, eu não cobrava menos, eu cobrava menos no salário maternidade. Mas no Loas a gente cobrava normal, 30%, mas 3,6 benefícios. Porque a gente cobrava 30% das 12 vincendas, né? Aí dava 3,6 benefícios mais os atrasados. Aí girava mais ou menos assim, na faixa de uns 4.500, 5. Mas a nossa região aqui é melhor. Aqui é bom. Eu vejo uns colegas, acho que era até do Maranhão e tinha outro, do Rio Grande do Sul. A questão da tabela, ele fala 2, não sei quantos por cento de tantos salários, não sei o que, eu sei da trabalho de mal. O nosso lá é 7 benefícios e 30% já 7 acabou. benefícios? Meu Deus do céu. 7 não, Acho que 6. tô indo já. 6 benefícios. Tem aluno no Maranhão cobrando 13.000 mais 30%. Que... Maranhão é Mas abençoado. eu vou migrar desse Nordeste aqui. Maranhão é A abençoado. gente pensa em esse, vou pra cá, entendeu? E que Não. isso, Brasil? E aí nós abre até uma sociedade. Bom, Vambora. esse Vambora. rapaz é o nosso técnico. Aí eu trato aqui como é o chato, né? Ele manda começar, ele manda terminar, e aí vamos já fechar as portas. Para finalizar, a gente finalizar esse nosso bate-papo aqui interativo, que do Cocast é isso, a interação, né? Cachaça alemã. E um visuzinho para quem está assistindo a gente, recém-formado, ou como a doutora passou um tempo, voltou agora. Porque adentrar mais a um assunto é para quem já está no campo. Além de tudo. Eu trato e reforço muito bem isso de quem está começando. Está começando agora, está com o escritório, não tem ninguém, está cheio de conta, acabou de se formar. O que deixam aí com toda essa vasta experiência? Não desista, seja estratégico. E tenha uma meta, desenhe um plano, siga aquele plano e acredite nele. E não deixe a opinião dos outros, o que os outros estão fazendo, deixar de fazer influência. Eu sou ligeira. É osmose. Faz igual aquele negocinho de cavalo, né? Sempre falei. Tá dando, meu amigo. Isso é show. Até amanhã. Amanhã. É botar aquele negocinho de cavalo, né? É isso. Não olhou pro lado, não É olhou para a isso. opinião de ninguém. É isso. Vai e arrebenta. E vai pra cima. E aí, estamos aqui por força do destino e das pessoas e do ambiente, finalizando o nosso episódio. E aqui é uma canequinha para quando você estiver lá trabalhando, lembrar da gente, lembrar do congresso. Você também, quero ver nas lives, viu? Essa caneca. Vou colocar em todas as lives. E aí... Vou marcar. Falta do doutor, né? Depois. Do pediatra. Cadê o do pediatra? Ah, aqui o menino nunca mais vai ter, graças a Deus. Né? E aí, como representatividade para vocês que representam o nosso país, né? E são umas preciosidades, o seu brochezinho, da nossa pedra preciosa, que você que roda o Brasil. Nossa, que linda, né? E só tem. Adorei. Deixa eu ver se aqui é o certo. Só vou palestrar com ela agora. Pronto. E aí, Deus o seu é mais especial. Acabou que eu sou da mesma Porque cidade. temos que representar o nosso estado, onde estamos. Vai ao Brasil inteiro com o Piauí no peito. Eita, João. Show de bola. Meus amores. Obrigado. Garoto, rapaz, o cara começou engasgando pra terminar engasgando. É isso. É o amendoim. Amanhã não tem mais amendoim, viu? Meus amores, muitíssimo obrigado. Professora, foi um prazer lhe conhecer. Obrigado pela disponibilidade desde lá do Instagram e tudo. E realmente ela não achou muito bom responder o Instagram, não. Mas foi uma beleza. Pula um monte de mensagem. Aí a Jaine, vai lá responder que tem um monte de mensagem. Achei assunto do meu filho. Chama no WhatsApp, no Instagram. Aí o WhatsApp é batata, é online. E aí, me agradecer. Bem-vindo ao Piauí. Volte sempre. Você tem uma família aqui e amigos. Obrigada pela recepção. Coração, somos nós. A gente se bate aí. Obrigado por tudo. Obrigado aí por dividir vocês. É algo tão bonito de estar dividindo conhecimento.
tá expandindo, tá motivando, como eu falei no início. É uma motivação, porque quem conhece a sua história se motiva em você. Eu conheço a sua de perto, a gente era criança, viveu junto, então a gente vai trilhando o caminho, vai se interessando e vai vendo que é possível. Basta ter um plano estratégico, não partir, não desistir, querer, poder da ação. Meus amigos, e esse foi o DoutorCast. Tchau, gente. Até sexta, até amanhã. Beijo!